O projeto de lei que visa reduzir em 30% o valor das mensalidades escolares é de autoria do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ALERJ, o deputado André Ceciliano, do PT, em colaboração com os deputados Dr. Serginho Rodrigo Bacelar. O projeto tem gerado muitas discussões no estado do Rio, inclusive ontem recebemos aqui, o áudio e falamos aí com o presidente da ALERJ, o deputado André Ceciliano, que fez ponderações sobre essa matéria e foi realmente excelente. Manolo. Isso, Aline. Olha, o projeto trata da redução de 30% das mensalidades escolares para minimizar os efeitos da crise na economia, no bolso aí dos papais e das mamães, e dar aí algum suporte também à população que usa esse tipo de serviço enquanto durar a pandemia. Não é isso, grande Renato Aguiar? Perfeito, Manolo, perfeito, Aline, perfeito. E a gente frisa para você que ainda sobre a educação, ontem o Ministério da Educação disse que as escolas da rede de educação básica, as instituições de ensino superior poderão distribuir a carga horária em um período diferente aos 200 dias letivos previstos na LDB, na Lei de Diretrizes Básicas da Educação. O governo federal tomou essa medida por exatamente da pandemia do novo coronavírus. A situação é excepcional e valerá enquanto está a situação de saúde pública. A autorização, inclusive, consta na medida provisória sob o número 934, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e também pelo ministro da Educação, o Abraham Weintraub, e publicada na edição extra de ontem, 1º de abril, do Diário Oficial da União. Isso é importante grifar porque, para a educação básica, significa que as 800 horas da educação infantil, determinado pela LDB, do ensino fundamental e do ensino médio, poder distribuir um período diferente aos 200 dias letivos. E na linha, a gente está com a professora Sandra Jane, que ela inclusive representa as escolas particulares aqui da região, para a gente poder, então, dialogar com ela e saber a opinião exatamente desse segmento, uma vez que nós já tivemos ontem o presidente da ALERJ, o André Ceciliano, que é o autor. Várias mães, vários pais já entraram em contato e essa lei toma uma proporção bastante significativa nesse momento. Professora Sandra Jane, muito bom dia, prazer falar com a senhora nessa manhã. São 9h06. Bom dia, Renatinho, Aline, Manolo e a todos os ouvintes. Hoje, professora Sandra Jane, a senhora é a proprietária da escola Jean Piaget e realmente depois que começou essa história aí da pandemia, que a gente espera que todo mundo em casa vai ser fundamental para a gente vencer essa batalha, muitas coisas estão acontecendo, inclusive a Prefeitura de Angra dos Reis, através de decreto, ele determinou o não funcionamento também de escolas. O governador, o Wilson Witzel, foi incisivo nessa questão. E qual o papel, a determinação das escolas privadas? Respeitar a lei, Ponto. Olha só, isso é relativo, nós não estamos trabalhando em sistema presencial. Nós precisamos dar conta de um ano letivo, O ano letivo tem uma finalidade, inclusive um tempo, Mesmo que a gente vá um pouco além ou volte, esses 180 dias agora vem ajudar, o que, aliás, antigamente eram 180 dias letivos mesmo. Então, assim, não tem como a gente fechar a porta 100% da escola. Nós estamos trabalhando em sistema de plantão com todos os cuidados possíveis. Cada um distante numa sala, um rodízio, porque nós temos que dar conta da educação à distância. Inclusive houve um erro da Prefeitura, colocando que nós estaríamos abrindo agora na segunda-feira de forma presencial. Isso não é verdade. Nós estávamos preparando em 2 semanas exaustivas de muito trabalho, muito complexa coisa, para darmos início à nossa educação à distância de excelente qualidade. Então não tem como a escola fechar simplesmente todas as portas. Nós temos, inclusive, até uma mensalidade escolar a dar conta. Essas coisas precisam da nossa educação à distância, mas precisam. Professora Sandra Jane, é importante deixar claro que várias universidades, elas
trabalham com ensino à distância. Várias escolas, agora em decorrência da pandemia, estão buscando exatamente, através das ferramentas da internet, manter as crianças, os jovens, os pré-adolescentes estudando dentro das suas residências, através do envio de material. Como as escolas particulares estão pensando isso? Uma vez que essa legislação, a gente recebeu até o advogado Sânio Eduardo aqui, ele foi incisivo. Existe, obviamente, o espaço para negociação, existe o Código de Defesa do Consumidor. Se o produto não é fornecido, obviamente, não tem como ser comprado. Como é que as escolas particulares estão vendo essa questão da legislação? Uma lei estadual, se for aprovada, obviamente, vai reduzir as mensalidades em 30%. É complicado isso, porque nós temos o legal e temos o legítimo, né? Deixa eu falar uma coisa para você. As escolas, a grande maioria das escolas brasileiras, inclusive nesse município, que é a minha realidade aqui, eu estou aqui há 37 anos, não tem capital de giro. A escola recebe para pagar seus insumos, e todo mês tem algum débito, alguma coisa por questão já de inadimplência escolar. Por exemplo, 30% é um percentual muito alto diante de um processo que trabalha de uma forma tão justa. A maior despesa de uma escola particular é com folha de pagamento e seus encargos. O nosso insumo é material humano, né? Então, como você faz isso? É necessário uma discussão com os professores, com todo o funcionalismo da escola particular, para diminuir também o seu salário, porque o aluguel continua, tudo mais continua. Nós temos despesas fixas, que independente da crise ou não, elas estão ali. E como é que faz? Professora, Manolo falando, bom dia, bem-vindo aqui ao Talk Show. Professora, os professores, no caso, eles trabalhando com essa modalidade de ensino via internet, via vídeo, eles estão trabalhando, então, no caso, eles precisam receber, e segundo a senhora está falando, essa redução na mensalidade de 30% não atenderia, não teria como pagar esse professor que continua trabalhando mesmo que por vídeo, por teleconferência, não é isso, professora? E, Manolo, vou dizer uma coisa a você, hein? Muito mais agora do que presencial. Presencial é um sistema que eles estão acostumados, habituados, faz parte até do sangue deles. Mas dessa forma, não. Eles estão urrando, trabalhando muito. Eu sei que eu estou acompanhando, eu estou há 3 semanas virada. Eu estou 3 semanas virada, de domingo a domingo, para ajudá-los a dar conta disso tudo. Então, é despesa, inclusive, para o professor, né, em casa, com internet, com uma série de coisas, e muito trabalho, porque não é fácil você adaptar de uma hora para outra de uma forma extremamente inesperada e nada planejada, porque infelizmente nesse país é assim, a gente não planeja, primeiro a gente faz e depois se pensa. Então ficou tudo muito mais difícil, e pode dar certeza a você que estão trabalhando muito, mais do que o normal, inclusive. Fora que ainda temos aquele probleminha na região, Renato Aguiar, de internet, né? Hoje, inclusive, estamos enfrentando alguns problemas desde cedo, porque a gente está fazendo, professor, a nossa transmissão remotamente, né? Eu falo aqui da minha casa, o Renato fala da dele, porque são medidas aí que a Costa Azul adotou de ter o mínimo de pessoas dentro do espaço físico da Rádio Costa Azul. Então a gente utiliza aí a internet para essa transmissão aí do Talk Show. Hoje a gente, né, Renato, teve alguns problemas devido a essa conexão. E aí tem isso, professor, esse problema ainda que o professor tem que enfrentar também da internet, o grande Renato Aguiar. Pois é, nesse sentido, professora Sandra, a gente pergunta, você, enquanto representa aí as escolas particulares, vocês pretendem fazer, agora tem que ser uma teleconferência com o deputado, assim como as universidades já estão se movimentando e já tiveram um pré-encontro com ele, para colocar a posição que esse é um problema, é uma lei estadual que ela vai afetar não só a Costa Verde, Angra e, consequentemente, mas todo o estado do Rio de Janeiro.
E agora surgiu essa medida provisória do governo federal, a medida provisória sob o número 934, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, onde ele diz que vai ter, então, essa nova flexibilidade. Quer dizer, são muitas novidades dentro de uma semana, né? Nós estamos lançando hoje o colegiado das escolas particulares, uma carta aberta à população e aos pais, e estamos tentando buscar. Eu, inclusive, tenho o telefone de um dos deputados que já vai formar esse projeto. Vamos tentar. A gente fica realmente muito preocupado, porque a escola particular já vem sofrendo, não com essa crise agora, mas as crises anteriores, consequências financeiras. Professora Sandra Jane, o que a senhora falaria agora com os pais que têm não só crianças nas escolas particulares, mas também em creches, o pessoal do curso? Esse é o momento do diálogo. O que a senhora, enquanto representante da categoria das escolas particulares, que estão atravessando, talvez muita gente não tenha noção que trabalhar remotamente, para quem está acostumado com aquela aula todo dia, é uma outra realidade completamente diferente. Então a pessoa tem que se adaptar a isso em uma semana, e as pessoas têm um time diferente. O que a senhora recomendaria aos pais nesse momento? Eu recomendaria serenidade, apoio à escola, parceria, ajuda mútua, porque nós, a escola particular, o seu filho do portão para dentro é nosso filho, é nossa responsabilidade educá-lo, junto com vocês, ainda que à distância. Então, por exemplo, a questão das creches de educação integral. Qual é a despesa que esse setor não está tendo hoje? Alimentação. Então, por exemplo, pode-se ter realmente aí uma conversa com o pai do aluno de creche de educação integral para uma redução. O que nós fizemos aqui? Nós reduzimos 20%, tá bom, da nossa educação integral, não a educação de segmento, da educação integral, aquela que complementa, que a criança fica o dia inteiro, porque não tem comida, não tem alimentação. Então, não é justo cobrar do pai uma coisa que é uma despesa que não está tendo. Então, eu acho que esses casos, os pais procurem as escolas. Por exemplo, uma mãe me ligou essa semana que passou, ela tem uma loja pequena em Angra e está fechada. Claro que não vende, fica complicado, todo mundo trabalha muito ali na ponta da agulha, né? Então, Sandra, não dá para eu pagar a mensalidade essa semana. Não, então, não dá a ver quando é que você pode. Se ela fala assim, olha, esse mês eu não posso pagar de jeito nenhum. Se eu abrir um precedente para um monte de gente que não vai poder pagar, fica muito difícil. Mas eu posso falar assim, olha, então tá, você fica abril sem pagar, né? Espero que as coisas melhorem em maio, você começa a pagar em maio. Esse abril, a gente joga lá para frente, divide em 10 vezes, em 20 vezes. Cada caso é cada caso. Mas realmente a situação não é simples. E a minha preocupação... Então, professor, então a senhora prega abertamente a questão do diálogo, né? São 9h17 para encerrar sua participação aqui. Só para deixar claro, teve aquele episódio de a escola que a senhora representa, o Jean Piaget, ela saiu aí que a prefeitura, através do decreto, que não poderia funcionar, teve aquela ruptura, mas parece que a coisa não andou conforme deveria andar. A senhora pensa em medidas judiciais, alguma coisa contra a prefeitura, ou também vai esperar o diálogo para resolver essa questão? Não há diálogo possível, porque eles foram infelizes, eles cometeram um erro grave. E logo no mesmo dia eu já acionei judicialmente a prefeitura. O que aconteceu foi o seguinte: a prefeitura recebeu uma denúncia com uma cópia de um ofício que eu tinha encaminhado aos pais, colocando nossos procedimentos de educação à distância. Tem 4 tipos de leitores nesse país, Renato. Tem aquele que lê corretamente, tem aquele que lê rápido e não decodifica porque lê muito rápido, aquele que lê de forma desatenta, embora de uma forma mais lenta, também não entende porque está desatento, e aquele que lê atentamente e não interpreta. Então, o que aconteceu foi que esse pai não interpretou, levou isso para o judicial,
nós recebemos então uma demanda da juíza para fechar a escola, e ainda saiu no site da prefeitura, que por sinal de um mau gosto incrível, um cartão vermelho, dizendo tudo isso, a parafernália toda aí. Isso não foi verdade, isso não é verdade. Em nenhum momento nós iríamos abrir a aula presencialmente. Ok, então, professora Sandra Jane, que representa as escolas particulares aqui, e a gente acredita que o diálogo, ainda mais nesse momento onde são muitas novidades, teve a questão da própria legislação agora do governo federal, né? Essa medida provisória aí apresentada ontem pelo Ministério da Educação, são várias coisas. E existe concretamente no Brasil a questão do ensino à distância, várias universidades, vários cursos, tudo isso fazendo, e a gente acredita que realmente são novos tempos e as pessoas têm que se adaptar, dialogar, mesmo que através das redes sociais. No momento não pode ter a reunião, o aglomerado de pessoas, mas acreditamos aí que o bom senso vai imperar e esses problemas serão equacionados. O que não pode é um país não ter educação. A partir do momento que o país peca na educação, ele peca em tudo, por um motivo muito simples. Se você investe na formação dos profissionais do próprio país, teremos tecnologia de ponta, teremos conhecimento. E um país que domina o conhecimento é um país muito mais forte. Não é Renato, com armas que a gente faz a força, e sim com cérebros. Professora Jane, muito obrigado aí. Tá, Renato, olha só, tem uma coisa só muito importante que está sendo relegada a segundo plano, e eu vou fazer um alerta, tá bom, às escolas infantis no município como um todo. A educação infantil, a primeira infância, é fundamental para a formação cerebral da criança e outros vários aspectos. Então, se faz necessária também a educação à distância para a criança pequena. Tá bom? Isso é uma coisa muito séria e que não está acontecendo basicamente no município, como se a criança pequena não precisasse de estímulos pedagógicos. Ao contrário, é uma das mais precisas no momento desse. Professora? Bom dia, Oi. Aline falando. Uma curiosidade, você justamente falou sobre isso toca diretamente na minha ferida. Eu tenho 2 crianças em casa que estão no ensino, no maternal 2 e um de 13 anos. E nós, lá, eu moro no Parque Mambucaba, e nós recebemos todo um aparato, todo o material EAD para ser feito com as crianças em casa. E aí, você com essa larga experiência, e seria uma pessoa, obviamente, importantíssima para estar respondendo, não só para mim, mas para todos os pais. Como fica a questão, por exemplo, a maior dificuldade dos pais hoje no ensino da educação infantil é, por exemplo, vocês, né, o pedagogo, o professor de educação infantil, ele tem todo um preparo, todo um jogo de cintura e todo um conhecimento justamente para ensinar essas crianças. E nós, pais em casa, que às vezes, né, alguns pais estão parados, mas outros estão aí trabalhando, nós não temos essa formação para ensinar adequadamente a essas crianças em casa. O que você indica para os pais? Como você aí faz uma sugestão para que os pais consigam, pelo menos, cumprir, digamos que 10% desses deveres com as crianças em casa, porque a gente sabe da capacidade dos professores, e obviamente é por isso que a gente paga, né, as escolas para estarem ensinando principalmente a educação infantil, como você mesmo falou, que é a base, é muito importante para nossas crianças. Como que a gente pode driblar essa falta de conhecimento dos pais e fazer com que eles tenham, pelo menos por enquanto, até que tudo volte à regularidade, ter um ensino EAD de qualidade na educação infantil em casa? Primeiro, sugerir às escolas o que a gente está fazendo já 2 semanas, estamos experimentando a semana passada. Nós trabalhamos, todos os professores trabalham diretamente com os pais, abrimos um canal de WhatsApp, cada professor de educação infantil com a sua turma, com seus pais e seus alunos. Então, os professores gravam as aulas, colocam as sugestões, tá bom? E mandam vídeos, mandam musiquinhas e ações pedagógicas para que os pais façam com os seus filhos. Por exemplo, Perfeito. Uma criança de maternal, é essencial que ela tenha exercícios fonoarticulatórios, ela está adquirindo a fala.
A maioria está adquirindo a fala. Então é fundamental que ela tenha no mínimo 3 vezes por semana exercícios fonoarticulatórios. O que é isso? Pede a criança para abrir a boca, fala fazer careta em frente ao espelho, tá bom? Fazer a criança emitir sons para que ela fortaleça essa musculatura da fala dela. Uma outra questão importante, por exemplo, essa criança pequena, ela precisa de psicomotricidade fina e grossa, porque ela trabalha numa simbiose com o crescimento do cérebro. Quanto mais a criança se movimenta, mais o cérebro dela se movimenta também. Então, por exemplo, passar para os pais exercícios de psicomotricidade. Por exemplo, você coloca uma linha no chão, um giz, pede a criança para tentar se equilibrar naquela linha, não alta, né, claro, no chão. E N exercícios importantíssimos para a formação. Matemática, por exemplo. A matemática não se dá só ensinando a criança a contar número. Tem muitos procedimentos científicos antes dessa formação do número. Classificação, seriação. Você pega, por exemplo, um monte de brinquedo, pede para a tua filha, eu acho que é o menor da tua filha, não preste atenção se é ele ou ela, para classificar aquele material. Olha, separa os seus brinquedos do jeito que você quer. De repente ela pode separar por boneca, sei lá, por carrinho, por bolinhas. Tem muita coisa para se fazer. Não se pode deixar essa criança de educação infantil sem fazer nada, entre aspas. Só em frente a uma televisão. Elas estão muito isoladas, inclusive nem brincando com outras crianças, porque a brincadeira é fundamental para o processo também de desenvolvimento da criança. E bastante brincadeira com seus filhos. Outra coisa importante, só um minutinho para fechar. Claro. Não perder o raciocínio. Há um equívoco grande também, mas eu acho que é falta de conhecimento mesmo. A alfabetização não se dá no CA, não se dá no primeiro ano hoje, né? A alfabetização começa quando a criança nasce, abre o olho, o primeiro estímulo que ela tem do ambiente, começa ali o processo de alfabetização. Ele vem, então, por toda a primeira infância da criança e culmina entre 6 e 7 anos, ela pegando o letramento propriamente dito, que é leitura e escrita, e depois passa para uma outra fase mais complexa. Então, por exemplo, até mesmo no maternal, tá? Você fala assim, vamos supor que seja teu filho. Olha, esse aqui você mostra para ela o M. Esse aqui é o M de mamãe. Aí você mostra uma mão para ela. Aqui, ó, esse aqui é o M de mamão. E você vai fazendo a sua criança associar a letra a sempre uma palavra como um todo. O cérebro não trabalha com pedaços isolados. A criança aprende de qualquer jeito. Mas é sempre bom você colocar a palavra como um todo. Então é assim que a gente trabalha e com 5 anos ela começa já realmente ali. É bem interessante. Jane, excelente colocação que você tá falando, e isso faz com que, desculpa, Manolo, te interromper, só um adentro, isso faz com que a gente esteja literalmente, o brasileiro esteja caindo na real diante de muitas coisas, inclusive do valor que a gente tem que dar ao profissional de educação infantil, de todo profissional de educação, na verdade, mas o profissional especialmente de educação infantil, onde a gente ouve falar, né? Mas pra que criança? Tem todo um cuidado, literalmente, se seu filho hoje, ele lê bem, ele estuda, ele lê, ele escreve, ele tem um desenvolvimento muito bom, a gente agradece isso aos professores de educação infantil, que são de suma importância para os nossos filhos. Manolo? Aline, eu lembrei agora quando eu estudei no CELAN, né? Eu estudei em escola pública, lá do CA, do Beabá com faz Bá, B com E faz Bé, B com I faz Bi, assim sucessivamente. Isso nunca saiu da minha cabeça, professora Sandra Jane, isso lá do CA. Aí técnicas, né, para dar alfabetização, né? Você, na verdade, você reteve na memória, né? A memória é importante para você decodificar. Mas é mais interessante que quando você coloca a criança para pensar. Olha, se você procurar um texto muito interessante, que tem por aí vários na internet, é assim: a primeira e a última letra de cada palavra são as reais. E essa palavra é embaralhada. Você lê um texto inteirinho só com a primeira e última palavra em ordem. Então, o cérebro coloca em ordem todas essas letras. O cérebro é uma coisa fascinante, é uma máquina incrível.
Muito bacana, a professora Sandra Anjani passando algumas técnicas, Aline, aí para os pais, né? De que como estão desesperados, né? Alguns pais. Assuntos bacanas, né, Renato? Alguns pais estão desesperados em casa justamente por não terem, e digo assim, essa capacidade de ensinar com essa excelência que os professores de educação infantil têm, e há sim uma certa dificuldade, porque os pais não conseguem se organizar. Então, é uma dica que a professora Sandra Anjani está dando, é justamente os pais chegarem aí aos responsáveis das suas escolas que estão dando esse ensino EAD e que eles deem todo uma estrutura para você estar ensinando e justamente ensinando aos pais a ensinarem aos filhos nesse período, não é isso, professora? É isso, olha, é fundamental a participação dos pais. E uma coisa bacana que está acontecendo também é que muitos pais não estão trabalhando, estão mais próximos aos seus filhos. Isso é uma coisa incrível. Eu não tive essa oportunidade, minha filha cresceu longe de mim, já está com 42 anos, meus netos grandes, mas é muito bom poder estar. Esse é um ponto positivo dessa crise. É verdade, professora. A gente agradece imensamente a sua participação, extremamente esclarecedora, você inteligentíssima. Muito obrigado. Fiquei extremamente satisfeita aí com as suas palavras. Já tomei literalmente algumas coisas para mim. Farei com certeza quando chegar em casa, quando estiver de folga com os meus filhos, vou tentar aí com mais carinho, com muito mais cuidado estar passando essas dicas. A Aline chegar em casa hoje já com várias atividades já aí. Já vou chegar com a vara, falar, senta todo mundo que hoje tem escola. Já vai chegar pedagoga. Já vou chegar pedagoga. Falando em pedagogo, acho que o Renato quer falar aí. Fala, Renato. Fala, Renato. Rapidamente aqui, que através do meu WhatsApp, muita gente participando aqui, mandar um super abraço lá pro Cagério, professor lá da Vila Histórica de Mambucaba. Ele está lembrando que a música é muito importante nesse momento. Ele disponibiliza também lá no Face dele, Cagério, várias músicas infantis que ajudam a fazer esse momento lúdico de grande aprendizagem. E teve uma mãe rapidamente aqui que ela está falando que a escola dela obviamente está fechada, eles estão mandando material pela internet, mas a mãe ficou um pouco surpresa agora que chegou uma prova online. Aí a pergunta para você, professora Jane, se teve alguma determinação, alguma coisa que poderia ser aplicada, algum tipo de avaliação online também, porque isso deixou a mãe, se já não bastasse todos os problemas, surgiu mais esse. Rapidamente, por gentileza, que a gente está bem estourado. Olha só, online não se deve fazer nenhuma verificação desse tipo. O professor pode estar verificando junto com seus alunos de uma forma diferenciada. Nesse momento não se deve colocar nem provas, nem testes. Vamos só trabalhar conhecimento. Trabalhar o conhecimento na criança, a reflexão, o pensamento. Essa avaliação pode ficar para mais tarde sem problema nenhum. Ok, então, muito obrigado aí, professora Sandra Anjani. E a gente tem que partir do princípio também que a criança não é uma tábula rasa, ela já tem uma carga de conhecimento. Muito obrigado, sucesso. Obrigada. E educação é fundamental para o nosso país.